Eu sou Mirna Celotti, esse é meu canal. Hoje é dia 24 de dezembro e eu queria falar sobre o Natal para os filhos de narcisistas, de psicopatas, do Natal para famílias tóxicas. Então, as famílias tóxicas, elas também fazem ceias, elas também elas mostram uma máscara que não é, né? Então, o narcisista, meu Deus, o narcisista, Natal para o narcisista é muito importante, porque o narcisista, ele tem muito aquela questão que eu falei da comida, do servir para o povo de fora, de mostrar uma felicidade ilusória, né? Então, ele é para fora perfeito. Imagina se um narcisista não faz um Natal. Alguma coisa que ele vai fazer. Por exemplo, se o alienado dele, por exemplo, ele fez tanta cagada que o alienado dele fala, não quero uma festa. Tem muita gente contra. E muita gente que às vezes o alienado tem carinho. Queria estar com eles no Natal. O narcisista, ele vai separando essas pessoas do alienado. Ele faz com que essas pessoas, ou o alienado não queira mais estar com ele, porque mente pro alienado, né? Que é o parceiro, ou a mãe, ou o pai, né? A pessoa da família que ela suga, porque o narcisista, ele é um vampiro. Então, ou ele mente para que essa pessoa brigue com os entes queridos, e aí ele se afasta dos entes queridos. E aí, o que acontece? O que ela faz, essa pessoa, esse narcisista? Ele faz uma festa muito gostosa pro povo dele, né? Tá, esse alienado até entra nessa coisa, mas ele nunca vai ficar totalmente feliz. Então, esse narcisista nunca vai se dar bem totalmente. Ele vai conseguir arrancar algum dinheiro dele. Mas pensa, gente, se esse alienado percebesse que o preço que ele paga por ser mal, por ser invejoso, né, é alto demais, porque ele tem, mas ele também fica com esse alienado sem gostar, sem realmente estar com ele, porque quem engana não está conectado com o outro. Eu venho falando nos meus vídeos, né, sobre a questão da Lilith, né, dessa energia que ela vem, qual é a função dela, né? A função dela é abrir portais, né, pro negativo poder entrar. E essa coisa da toxicidade da família, da corrupção, da perversão familiar, para Lilith é tudo. Então, aonde tem narcisista, gente, aonde tem psicopata, tem Lilith, tem íncubos, sucumbos, tá? Tem demônios sexuais, porque o narcisista, ele triangula, né? O narcisista, dificilmente existe narcisista que não trai de verdade. Trai quer dizer, vai pra cama com outros parceiros, tá? Eles traem, porque eles são muito infantilizados, são pessoas extremamente infantis. E como pessoas infantis, eles sempre acham que o alienado não tá dando a atenção que ele merece, porque ele é todo poderoso, né? Então, e realmente o alienado, que é a pessoa que tá ali do lado, que tá na mentira, né, que acaba se sentindo abandonado por algumas pessoas da família, porque essa pessoa, esse narcisista inferniza, né? Então, ele tem o quê? Ele começa a desenvolver o quê? O espírito do abandono, né? E ele também começa a ter uma religiosidade um pouco dúbia, né? Aquela coisa de acreditar na positividade, tá? Então, quando você acredita, né, que você tem você é pleno, é absoluto, dificilmente você cai nas garras de um narcisista. Dificilmente você é vampirizado por um psicopata. Então, narcisistas e psicopatas são vampiros, são parasitas. Pessoas parasitadas, elas são pessoas que têm dinheiro, mas que não resolveram suas vidas, né, de verdade. Não tem muita dificuldade de dar amor, né? Então, elas são pessoas que têm dificuldade de lidar com amor. Então, elas acabam sendo alienadas por um narcisista, porque o narcisista, ele é muito fascinante, encantador, mas ao mesmo tempo ele deixa a máscara cair. E esse alienado, ele vai percebendo, então assim, ele continua casado
ou ele continua na casa, ou ele continua com os pais, mas já sabe quem são. Já sabe. E conforme o tempo vai passando, é bem aquela coisa também do arquétipo da bruxa, do arquétipo da deusa, né? Então, eles são tão autossuficientes que o outro não consegue mais se conectar com eles. Eles não fazem mais sexo com seres humanos. Eles não se relacionam mais, né? Então, o arquétipo toma conta deles. E é o lado ruim desse arquétipo, né? Não é o lado bom do arquétipo, é o lado ruim, né? Da bruxa. A bruxa, eu já disse aqui, que ela vai ficar só. O fim da bruxa é a solidão. E quando uma pessoa fica só, mesmo com dinheiro, porque o que ele fez? Ele fez mal para um monte de gente, ele tem dinheiro. Então, 2 caminhos para essa pessoa. Ou ela é morta, né, por causa do dinheiro, ou ela tem o dinheiro e vai ser abusada o tempo inteiro, porque ninguém aguenta ela. E as pessoas querem o dinheiro dela. Então, ter gente do lado dela vai ter, mas ela vai ser muito massacrada. As pessoas não vão suportar ela. Ninguém suporta bruxas no fim da vida. Ninguém. Elas sofrem muito. Então, gente, se você é uma bruxa na vida, como mulher, né? Você é uma bruxa. Uma bruxa é aquela que enfeitiça, aquela que seduz, né? Aquela que tem o poder. Cuidado. Cuidado. Veja se realmente você não está no arquétipo da bruxa quando você acha que está, por exemplo, no arquétipo da sedutora. Cuidado. Os arquétipos, eles, e eu já falei aqui também, eles não tem limites e não existe comando sobre eles, né? Aquela coisa assim, eu vou pegar só o lado bom, não existe, né? Ele vem da alma, do nosso ânimos. E já é um ser, já é um algo que está enraizado na ancestralidade. Então, geralmente, quem tem isso é porque sua ancestralidade tem também. E, geralmente, quem lidar com a bruxa é porque já teve corrupção a nível sexual também nas mulheres, na família, que já, às vezes, acontece a tal da prostituição verdadeira. Prostituição mesmo. Alguém já se prostituiu. A gente não está condenando aqui, não, sabe? Porque, às vezes, existe a questão da mulher se corromper por uma necessidade. Então, que ninguém tá julgando. O que acontece é que alguém já se corrompeu e aí essa corrente, isso vai se perpetuando na família até chegar no narcisismo, que é a perversão total, tá? Porque tudo tem seu preço, gente. Alguém foi lá e fez uma bruxaria lá no passado com sangue, né? Acha que aqui no futuro não vai pagar, vai. E qual é? Eu, por exemplo, atendo pessoas que claramente se vê isso. O que acontece? Qual é o preço disso? O preço disso é a toxicidade familiar. Então, vão ter sempre os que aquela pessoa odeia, ela tá sempre, não são excluídos, e aí o campo familiar, sistêmico familiar, explica muito bem isso, que isso começa a se repetir para ela mesma, né? Inclusive com os netos dela, com os filhos dela, né? Nunca vai fugir. Nunca vai fugir, com pessoas que ela ama. Então, quem ela fez o mal, que foi tão prazeroso, né? Um prazer tão momentâneo dela fazer o mal, ela vai ficando velha, então já não tem mais como fazer mal. Porque aquele ser que ela fez mal já começa a crescer, se expandir. Porque quem faz mal paga um preço de que o outro pode ser naquele momento só que ela teve esse prazer. Mas até foi uma boa, porque ficar perto daquele ser era prejudicial mesmo para você. Então, liberte-se, né? Entenda esse processo da família tóxica e bola pra frente. O problema é que a pessoa, ela carrega também, por ser filho, porque está na energia da família, porque, por exemplo, vamos dizer que são enteados, é uma madrasta, ou é um padrasto, tá? Esse padrasto não tá próximo dessa madrasta, ou essa madrasta não está, ou esse padrasto não está próximo dessa mãe, ou essa madrasta não está próximo desse pai, que eles não têm uma energia compatível. Tá? Então, a corrupção existe nas duas famílias. E você não está passando porque você é vítima. Você não é vítima. Filhos de narcisistas não são vítimas, né? E os filhos dourados, esses coitados, porque eles vão seguir o mesmo destino. Então, dê graças a Deus que você não é o filho dourado. Aí, entendendo tudo isso, como você vai fazer então daqui pra frente? Você vai entender que você tem que sair da sua criança. Não existe espírito de bastardia, né? Qualquer espírito de bastardia traz o quê? Lilith, traz
negatividade, traz esses seres que ficam aqui no espaço se alimentando e nos influenciando, né? Porque esse espaço aqui todo mundo já sabe, chama-se éter. O éter, ele traz informações, né? Esses seres se alimentam aqui e, na verdade, eles se alimentam da gente mesmo, né? Porque se você vai ficando cada vez mais negativo, com espírito de bastardia. O que é o espírito de bastardia? Deixa eu, então, falar aqui. Espírito de bastardia é ninguém me quer, sou abandonado. Por que Deus deixa acontecer isso? Deus não deixa acontecer nada. Você está corrompido. Você está corrompido. Você se corrompeu. Sua ancestralidade se corrompeu. Perverteu. Né? Mas a palavra mais correta é se perverteu. Existe uma prática sexual pervertida, pornografia, prostituição, qualquer tipo de questões que estejam relacionadas com sexo, né? Porque perversão já vem do nome que Freud já diz, né? A perversão sexual. Então, a perversão, toda vez que se fala em perversão, é porque tem um conteúdo sexual, né? Por exemplo, a pedofilia é uma perversão, uma doença mesmo, a pedofilia. Ela é uma perversão. E essa perversão está no psíquico, Então, por isso que se fala que não tem cura, porque essa pessoa já se corrompeu, e automaticamente, imagina, ela não é doente, isso é natural. Igual fazer sexo com muitas pessoas é natural, fazer sexo com árvore é natural, com cadáveres é natural. Entende? Então, não existe aquela coisa do corromper e do não respeito ao outro, ao processo do outro. Então, gente, cuidado com essas, como é que se diz? Valores, né? Essas corrupções de valores. Cuidado com isso. Aqui, como é Natal, e eu tô falando de Natal, então vamos falar que existe polaridades, né? E eu não tenho como não falar de Deus. Então, existe a polaridade da Lilith, que é esses seres que fazem a gente entrar em toxicidade familiar, em situações tóxicas para o quê? Abaixar nossa imunidade, para a gente ficar numa frequência bem baixa, para eles se alimentarem cada vez mais de nós. E outra coisa, quanto mais imunidade baixa, quanto mais espírito de bastardia, mais algo se aflora, que é a parte sexual. É como se houvesse uma necessidade de contato, né? Porque a nossa alma, o nosso nosso âmago, ele veio para se relacionar. E aí, você entra o quê? Na ilha da fantasia, ou no mundo da fantasia, tá bom, gente? Você começa a se fantasiar que está se relacionando, e aí é patológico demais. Uns até ou entram na neurose, que a gente pode explicar a neurose, ou na psicopatia, na psicose, né? Que a psicose é o corte com a realidade real, né? Tipo, a relação com a mãe, né? A pessoa continua ali se relacionando, alimentando essa mãe narcisista, né? E acha que a mãe manda, né? Parece que tá falando na cabeça dele. Ele continua se relacionando com essa toxicidade dessa mãe narcisista, ou desse pai narcisista, ou desse padrasto, dessa madrasta. Bom, tudo isso, gente, tem como se libertar, né? Então, assim, a gente vê aí que todo mundo fala distância, pegue distância, mas a distância, como a gente já sabe que isso daqui é um éter, né? E que a gente está todo conectado, que todos nós estamos conectados, é um pouco também da ilusão, né? Então, você não pode só ter a distância, você realmente tem que se libertar dos laços, ter um conhecimento de que existe uma corrupção ali e não continuar fazendo, porque se você tá nessa família, a corrupção também tá em você. Então, se você vê pornografia, se você trai, se você julga, né, o outro, se você usa o sexo de forma para si próprio, né? Não, por exemplo, faz sexo com a sua mulher, tudo bem, não vira porque uma pessoa que faz sexo só, ela não respeita o corpo do outro. Mas ela é frígida, tá? Não existe isso, né? Se ela tem algum problema é porque não está em conexão com você. E não existe nada que cura mais do que o verdadeiro sexo, o sexo real, o sexo que faz a união do ser, né? E uma das coisas que eu bato na tecla, e aqui você pode falar que isso é religião, eu acho que casamento, tá?
essa coisa de se casar, de fazer um ritual, porque na constelação a gente preza muitos rituais, né? Que é uma reverência, né? Existem as palavras de cura, essas coisas são sim importantíssimas, né? Principalmente para um processo de declaração, né? Para si próprio, para o universo. É importante, existe uma proteção aí. Aí a gente já entra em cabala, aí a gente já entra em árvore da vida. Se alguém já estudou sobre isso, sabe dessas questões, que essas questões são muito importantes, que também são portais, né? São portais para o divino, né? E nós temos o divino na gente, não tem como fugir disso, isso não é religião. Eu respondi uma questão lá do narcisista, eu falei, não se masturbe, né? Aí eu explicar, isso é religião. Não, isso não é religião, é ciência quântica, né? Então a ciência quântica já provou que existe um movimento e que existem seres inteligentes nesse éter que se comunica conosco, e a única entrada deles na nossa vida é por portais, e esses portais é através do sangue branco, que é o esperma, e das relações sexuais, e essa relação sexual também deve caminhar para uma onde o esperma, onde o sangue entre em contato com a corrente sanguínea, né? E que geralmente é uma provocação do sexo anal, tá? Então isso acaba o quê? Corrompendo o seu DNA. E por que tudo isso? Porque esses seres querem as nossas sensações, e sensação só vem de corpo. Então, quando eles entram nesses portais, eles já conseguem, estando conosco nos nossos corpos sutis, que é o que eles falam tanto de implante, chip de ET, né? ET quer dizer extraterrestre, extraterrestres são esses seres que não estão na Terra, porque quem está na Terra é corpo. Então, assim, eu tô deixando muito bem claro, porque a ideia é fazer com que os filhos de narcisistas, com que pessoas que entendam que não são vítimas de narcisista, nós não somos vítimas, nunca, tá? Agora, o que a gente precisa de entender é que a gente tá, às vezes, não querendo aquela toxicidade, porque o filho dourado é o filho que abaixa a cabeça e que suporta aquilo. Se aquela alma suporta aquela situação, é porque o DNA dele já tá corrompido, já tá ali. Uma pessoa que não suporta, né, ela não entende muito o que está acontecendo, ela sofre demais, é um sofrimento de alma, filho de narcisista, gente que sofre na mão de narcisista e não concorda, é uma dor na alma, né, e eu tô aqui para ajudar a gente assim. Muitos choram e pedem a Deus, né, por favor me ajuda porque eu queria fazer diferente, então eu tô dizendo aqui, você quer fazer diferente? Prime por harmonia, respeito ao próximo, né? E respeitar o próximo é entender que às vezes nós estamos tão tóxicos nas coisas, né? Que tipo de comportamento eu devo tomar, como eu devo expandir, como não ser tão reativo. O filho de narcisista é muito reativa, muito vingativa, tem muita raiva dentro de si, então tem que trabalhar todas essas raivas, porque isso porque assim, quando eles se corrompem, né, as pessoas se corrompem, elas vão fazer festas, elas vão, né, que nós estamos o quê? Nós estamos no Natal. Natal o que é? É uma festa pagã. E o que o Natal promove? Presentes, o Natal promove... Tudo bem, a família, tem famílias aí que se encontram, mas é difícil, hein, gente? Um Natal com famílias que se encontram, que seja totalmente harmônico, lindo e maravilhoso e abençoado, né? Geralmente sempre tem aquelas pessoas que bebem demais, que fazem magoam umas às outras. Nunca se leva só coisa positiva dessas festas de encontro. E deveria ser o contrário. Por quê? Né? Que portal se abre aí? Então... cuidado, né? Às vezes a pessoa fica muito, Natal, coisa de Deus, família tem que se encontrar, né? Sim, o que eu desejo hoje? Eu desejo, sejam positivos. Se forem, desejem o bem, porque vocês não são eles. Quem está contra é porque o DNA não está corrompido. Então comece a parar de contribuir. O que é contribuir? Ficar triste, me sentir... abandonado por esses seres, né? Não sou abandonado, sou diferente, graças a Deus, né? Se sentir mal. E é o seguinte, se eu não for,
deixo eles na deles, eu vou fazer o meu ambiente ficar muito bem. Eu não posso ficar alimentando, porque geralmente quem não vai fica pensando na festa, fica vendo fotos, fica vendo eles postarem em Facebook. Agora que esse negócio a internet, ela também propaga muita inveja, né? Então, assim, vai viver sua vida, né? Vai ser positivo, e busque um profissional se você não conseguir fazer isso, porque existem técnicas, né? A gente pode estar usando, são graus de restrição que você pode fazer com eles, né? Essa pedra cinza e tal, isso é um pouquinho do que a gente entende de restrição. Eu trabalho com constelação e esses seres, eles odeiam isso, porque você meio que, quando você constela, você sabe o que você está fazendo de errado, para que você não tenha merecimento de ir para frente, ou aonde você está, que você não está em contato com o pai interno, porque se o pai externo não me deu, meu pai interno vai me dar, que sou eu mesma. Minha parte interna, meu pai, eu tenho que ter um pai dentro de mim, aqui no meu coração, eu tenho que ter uma mãe aqui dentro de mim também. Então, se eles não me deram, a mãe cuida e o pai conquista, né? Que é ir para fora, é buscar, é ter dinheiro, é se realizar. Então, se você não tá com esses pais, é porque você tá lá na família de origem ainda, você tá se deixando ser sugado, vampirizado por seres que querem abrir portais. E como você entra numa frequência baixa, você automaticamente está fazendo atitudes e tendo atitudes que são muito parecidas com a deles. Que é, por exemplo, ver uma pornografia, uma masturbação, porque geralmente pessoas que sofrem preferem ficar só, né? E quem está só e não sabe lidar com essa solidão acaba se familiarizando com arquétipos e com energias que te promovem essa solidão, que te promovem esse espírito de bastardia, né? Esse espírito de por que Deus deixou. Então, se eu tô questionando Deus, eu não tenho o meu Deus dentro de mim. Então, assim, nada melhor do que o arquétipo divino. Eu sou filha de Deus, sim. E eu sei quem é meu pai, sim, né? E no caso, eu oriento assim, aí sim, né? Eu falo, é Jesus Cristo, entendeu? Porque ele veio trazer as palavras corretas. Então, ele mesmo diz lá que as ovelhas dele ouvirão. Então, eu digo o seguinte, que o filho de narcisista que não é o dourado é porque o DNA dele é o DNA... existem duas polaridades, o bem e o mal. É o DNA do bem. E se é o DNA do bem, você vai entender o que eu tô falando, né? Você vai internalizar. Por que que eu não me misturo com eles? É porque você tem o DNA divino. E quem tem o DNA divino luta, sofre muito, até cai numas roubadas aí desse povo que engana, mas se identifica quando ouve uma coisa assim. Então você não é bastardo, não. Você tem um pai. Ele quer fazer tudo por você, mas primeiro você vai ter que se desligar. Você vai ter que parar de pagar, de alimentar esses seres e se apegar nessa força que é ser você mesmo, que é cuidar de você mesmo, que é ser a sua própria mãe, a sua mãe boa, né? Eu já falei muitas aqui, se vocês quiserem dar uma olhada sobre as mães, né? Sobre esses arquétipos da mãe boa, da mãe má, né? É porque que aparece a bruxa. Então, assim, e você vai se identificando nisso tudo, vai se amadurecendo, né? E amadurecendo seus arquétipos também, né? Porque o arquétipo, ele tem que estar equilibrado. Se eu tô no lado negativo do meu arquétipo, eu vou utilizar os aspectos negativos que ele utiliza. E o fim, gente, né? Tipo, uma deusa, eu sou uma filha de narcisista, mas eu me acho. Porque filhos de narcisista, eles se apegam em cada coisa, sabe? Eles vão pra esses negócio black, não sei o que, e bruxas, tal, porque são, né, o espírito de bastardia. Não, vá pra luz, vá pra Deus, que declare, sabe, declare mesmo, eu tenho um Deus, eu tenho um pai, e eu não sou bastardo coisa nenhuma, eu tenho um lugar nesse mundo. Na verdade, esse mundo é pra gente, tá, nós estamos entrando aí na era de aquário, e eu não tô falando isso de graça, né? E não vai demorar muito para começar. Já começou, né? A ceifa, a separação do joio e do trigo já começou. Por que pessoas estão com saúde boa estão indo, né? Então, as coisas já começaram. Então, busque se alimentar de coisas positivas. Esse alimento, tá? Esse é o alimento. Acho que eu já falei tudo. Feliz Natal!